여러분 안녕하십니까? Bom dia a todos. 먼저 주님 앞에 기도 드리고 우리가 모임 시작하도록 하겠습니다. Então, primeiro vamos orar diante do Senhor Deus, depois vamos iniciar o culto. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 저들이 주님의 구원을 받기 전에 세상에서 소망 없이 살았던 사람들이었습니다. Nós éramos pessoas que antes de recebermos a sua salvação estávamos vivendo neste mundo sem esperanças. 참 소망 없이 불행하게 하루하루를 두려워하면서 살았던 자들입니다. Nós éramos aqueles que todos os dias, sem esperança, estávamos vivendo com o medo. 또 죄 속에서 고통하면서 영원한 심판을 두려워하며 살 수밖에 없었습니다. E somente podíamos viver no meio do pecado, no meio das trevas, realmente sofrendo por causa deste pecado. 하지만 주님의 사랑이 크고 놀라워서 저들을 찾아와 주셨고 또 구원해 주셔서 감사합니다. Mas a graça do Senhor Deus realmente é surpreendente e graciosa e chegou essa graça do Senhor que é surpreendente e graciosa, ela chegou para nós, então nós agradecemos bastante. 오늘 우리에게 이런 귀한 교회를 주시고 또 말씀을 들을 수 있도록 좋은 시간을 주셔서 E 감사합니다. nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido esse ótimo tempo para ouvirmos a sua palavra. 오늘 말씀을 들을 때 하나님 저들에게 지혜를 더 허락해 주셔서 말씀을 이해하고 받아들일 수 있도록 축복해 주옵소서. Enquanto estivermos ouvindo a sua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa nos permitir a sabedoria, realmente entendimento para compreendermos e recebermos com agradecimento essa sua palavra. 또 이 자리에 함께하지 못한 사랑하는 형제 자매님들에게도 하나님 같은 마음으로 주의 은혜를 입을 수 있도록 또 각자를 도와주옵소서. E para todos os irmãos e irmãs amados que não estão presentes aqui hoje, que o Senhor Deus possa estar cuidando cada um individualmente. 그래서 우리가 복음 앞에 주님 오실 그날까지 힘있게 주의 인도를 받고 살 수 있게 되기를 원합니다. E até a volta, o retorno do Senhor para este mundo, que nós possamos viver no seu evangelho, recebendo essa sua força e a condução. 한 사람이 지옥에서 천국으로 옮겨질 때 이보다 더 큰 은혜와 감사가 어디 있겠습니까? Então, quando realmente um espírito ele é transportado da morte para os seus céus, realmente como existe uma graça tão grande quanto esta? 하나님 이 귀한 일에 저들이 늘 버림받지 않고 쓰임 받을 수 있도록 도와주시기를 다시 한번 부탁드립니다. Então, pedimos mais uma vez que o Senhor Deus possa realmente nos utilizar, realmente não deixar realmente de lado, mas sim que nós possamos participar desse trabalho tão importante. 오늘 이 시간을 주님 앞에 다시 한번 부탁드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. E mais uma vez nós deixamos esse tempo diante do Senhor Deus e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 네, 오늘은 요한 1서 1장 말씀을 보도록 하겠습니다. Então hoje vamos ler a palavra de 1 João capítulo 8절부터 읽겠습니다. Então do versículo 8. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하리라. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 오늘은 시간이 되는 대로 이 부분에 대해서 우리가 또 배우는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. Eu gostaria que nós pudéssemos ter o tempo hoje, que se realmente houver tempo para nós aprendermos essas partes.
여기 요한 1서 1장 5절에 보면 요한이 전하는 소식이 곧 하나님은 빛이라고 말씀했습니다. Então aqui em 1 João, a palavra que o João ele está passando é que realmente o Senhor é a luz. 그래서 요한복음에서는 이 하나님의 빛이 곧 예수 그리스도라고 또 말씀을 하고 계십니다. Também na palavra de João fala que o Senhor Jesus é a luz. 그래서 하나님, 예수님 안에는 어두움이 조금도 없지요. Então dentro do Senhor não existe nem um pouco das trevas. 많은 사람들은 나는 예수님과 사귐이 있다라고 쉽게 이야기를 합니다. Muitas pessoas facilmente elas falam que elas possuem uma comunhão com Deus. 왜 그렇게 이야기를 하느냐면 Então por que essas pessoas elas falam dessa maneira? 교회를 다니고 있기 때문입니다. É porque elas estão frequentando a igreja. 또 어떤 사람들은 봉사를 하고 있기 때문이다라고 얘기하는 거죠. E também algumas pessoas falam que elas estão fazendo o trabalho voluntário. 어떤 사람들은 헌금을 하기 때문에 나는 하나님과 사귐이 있다라고 얘기를 합니다. Ou outras pessoas por darem ofertas, eles pensam que estão em comunhão com o Senhor Deus. 근데 여기 6절에 보면 뭐라고 하나님이 말씀하셨습니까? Mas como é que o Senhor ele disse no versículo 6? 하나님하고 사귐이 있다고 하면서 어두운 가운데 행하면 거짓말하는 사람이라고 말씀하고 있어요. Então aqui na Bíblia fala: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos. 그리고 진리를 행치 아니한다라고 말씀하고 있어요. E depois fala: e não praticamos a verdade. 다시 말하면 하나님과 사귐이 있다고 이야기를 하면서 어두운 가운데서 행하면 그건 거짓말하는 것이다라고 말씀하시는 것입니다. Então, de outra maneira, se você fala que está em comunhão com o Senhor Deus, mas você não pratica, você está andando nas trevas, então você é o mesmo que está mentindo. 많은 이야기를 할 수 있습니다. 이 어둠이 무엇인가에 대해서 말이에요. Então, nós podemos pensar de várias maneiras o que seriam essas trevas. 가장 우리가 어두움 하면 처음으로 떠오르는 단어가 죄겠죠. Então, quando falamos trevas, a primeira palavra que nós podemos lembrar é o pecado. 요한복음 6장에 보면 어떤 사람이 구원을 받아서 하나님 앞에 감사했습니다. Nós olhamos em João capítulo 6, um homem ele recebeu a salvação e estava muito agradecido diante do Senhor Deus. 죄송합니다. 로마서 6장입니다. Perdão, é Romanos capítulo 6. 은혜로 구원을 받은 거예요. Ele recebeu a salvação pela graça. 그러면 은혜로 구원을 받았기 때문에 또 은혜를 입기 위해서 또 죄를 지어야 되겠느냐라고 질문을 합니다. E está perguntando em Romanos, já que ele recebeu essa graça, ele precisa pecar novamente para receber mais graça? 그럴 수 없다라고 말씀하고 있는 거죠. Então, na Bíblia está escrito de modo nenhum. 왜 그러냐면 우리는 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리는 죄 씻음을 받았습니다. Porque todos nós fomos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. 그 죄 씻음을 받았다라는 뜻은 여러 가지 뜻이 있겠지만 가장 중요한 것은 우리가 이제 십자가에서 예수님과 함께 죽었다라는 뜻입니다. Então, nossos pecados eles serem lavados pelo sangue do Senhor Jesus, existem muitos significados, mas nós podemos falar de forma simples que nós morremos com Cristo na cruz. 우리가 죄에 대하여 죽었으므로 어찌 죄 가운데서 더 살 수 있겠느냐라고 묻는 거예요. É o mesmo que nós estamos perguntando, já que nós morremos pelos pecados, então por que nós vivemos no meio das trevas? 요한복음 8장 11절에서는 뭐라고 말씀하고 있습니까? 요한복음 8장 11절. Então, em João João capítulo 8, versículo 11, o que ele está dizendo? 예수님께서 간음증에 잡힌 여자를 만나서 마지막으로 하신 말씀입니다. Então, é uma palavra que o Senhor Jesus disse por fim ao se encontrar com uma mulher adúltera. 너를 정죄한 자가 없느냐 하고 물었죠. Ele perguntou se existe alguém que a condene. 그때 그 여자가 없나이다라고 대답했습니다. E ela disse, não, Senhor. 예수님이 마지막으로 무슨 말씀하셨어요? E o que o Senhor Jesus disse no fim? 나도 너를 정죄하지 아니하노니
다시는 가서 죄를 범치 말라고 말씀했습니다. O Senhor Jesus disse: Eu também não te condeno. Vais e não peques mais. 예수님께서 나도 너를 정죄하지 않는다라고 첫 번째 말씀하셨고, Então, primeiro o Senhor Jesus disse que também não a condena 그리고 다시는 가서 죄를 범치 말아라고 말씀했죠. e disse para ela ir e não pecar mais. 여러분, 죄를 짓지 말아라라는 뜻은 12절에 다시 한번 설명을 하고 있습니다. E essa questão de não pecar, no versículo 12 aparece novamente. 사람들이 왜 죄를 짓게 됩니까? Então, por que as pessoas elas pecam? 빛 대신 예수 그리스도를 따르지 않기 때문이라는 것입니다. É porque elas não seguem o Senhor Jesus, que é a luz. 우리가 요한복음 8장 12절 말씀을 한번 보도록 하시겠습니다. Vamos procurar João capítulo 8, versículo 12. 팔장 12절입니다. Então, João capítulo 8, versículo 12. 예수께서 또 일러 가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어두움에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. 예수님께서 나는 세상의 빛이다라고 말씀했다는 거예요. Então, aqui o Senhor Jesus ele disse que ele é a luz do mundo. 에베소서 5장 8절에 보면 빛을 세 가지로 표현을 했습니다. Se olharmos Efésios capítulo 5, versículo 8, ele representa a luz em três formas. 첫 번째로 착하다라는 표현을 했어요. Ele fala a expressão toda bondade. 그리고 의롭다라고 또 표현을 했고, Em segundo, ele fala sobre a justiça. 마지막으로는 진실하다라고 표현했어요. E terceiro, ele fala que é a verdade. 여러분, 착하다는 것은 악한 것의 반대말이라는 것입니다. Então, a bondade ele é totalmente o oposto da maldade. 의로움이라는 건 불의, 인주시사죠. 그거의 반대말이고, Então, a justiça ele é o oposto da injustiça. 그리고 진실하다는 말은 거짓된 것의 반대말입니다. E a verdade ela é o oposto da mentira. 예수님께서 나는 세상의 빛이니라고 했을 때 그 빛이 무엇인지를 우리는 생각해 볼 수 있다는 거예요. Então, o Senhor Jesus diz, quando ele disse que ele era a luz, nós podemos pensar o que é essa luz. 예수님을 따라가는 자는 어두움에 다니지 않는다 그랬잖아요. Porque aqui fala que quem segue não andará em trevas. 그러니까 착하고 의롭고 진실한 그 삶들 속에 살게 된다는 것을 말씀하고 있는 것입니다. Quer dizer que o Senhor está dizendo que ele começará a viver numa vida onde tenha toda a bondade, a justiça e a verdade. 그래서 이 요한복음 8장에 예수님은 이 여자에게 나를 따라 오라고 말씀하시는 거예요. É por isso que no João capítulo 8, o Senhor Jesus ele fala para vem e segue-me. 예수님이 우리를 구원하실 때는 우리는 죄 가운데 있었습니다. Então, quando o Senhor Jesus ele nos salvou, nós estávamos no meio do pecado. 우리는 지옥에 갈 수밖에 없는 사람이었잖아요. Nós éramos pessoas que somente podíamos ir para o inferno. 세상에 가장 악한 사람이면서도 세상에 가장 불쌍한 사람이 우리들이었다는 거예요. Então, mesmo sendo as pessoas mais malignas deste mundo, nós também éramos as pessoas mais coitadas, miseráveis. 그리고 아무것도 우리는 할 수 없는 사람이었어요. E nós éramos pessoas que não podíamos fazer nada. 그때 우리 예수님은 우리들을 은혜로, 긍휼로 값없이 구원하셨다는 것입니다. E nosso Senhor Jesus, naquele tempo, ele nos salvou pela graça, sem nenhum custo. 우리를 구원하시고 난 이후에 우리 예수님은 우리를 그냥 내버려 두지 않았다는 것입니다. E o Senhor Jesus, quando ele nos salvou, ele não somente nos largou, 구원해놨기 때문에 그냥 다시 버려놓으신 게 아니에요. não é por ele ter nos salvo que ele nos abandonou. 빛이 무엇인지를 가르쳐 주시고 따를 수 있도록 해주신 것입니다. Ele nos ensina o que é a luz e faz com que nós possamos segui-la. 물론 따른다는 표현은 첫 번째로 예수 그리스도의 몸된 교회 안에서 이제 자라는 것을 의미하고 있습니다. Então, o seguir o Senhor, ele representa que dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, você realmente começar a crescer. 근데 이제 확실하게 구원을 받은 그리스도인들이 하나님의 말씀의 인도를 받지 아니하고 여전히 구원받기 전에 삶을 살 때
하나님은 그게 거짓이라고 말씀하시는 거예요. Então, quando os cristãos verdadeiramente salvos, eles estão vivendo uma vivência antes, parecendo antes da salvação deles, então o Senhor ele está dizendo que essa é realmente uma mentira. 여러분 구원을 받았기 때문에 하나님의 자녀인 것은 사실입니다. Então, é verdade que por você ter recebido a salvação, você é filho de Deus. 근데 구원을 받고 난 이후에 그리스도인의 삶을 살지 아니하고 여전히 세상의 삶을 살면 하나님은 네 삶이 거짓되다라고 말씀하시는 거예요. Então, o Senhor ele está dizendo que mesmo você após receber a salvação, se você vive no mundo como antes de receber a salvação, o Senhor diz que a sua vida é uma mentira. 여러분 우리가 구원을 받았기 때문에 우리의 모든 죄가 영원히 씻어진 것은 사실입니다. Então, é total verdade de que por nós termos recebido a salvação, realmente todos os nossos pecados foram lavados eternamente. 하지만 우리가 죽을 때까지 연약한 육체 가운데서 살기 때문에 우리의 실수나 우리의 허물이나 우리의 죄들이 단번에 끝난 것이 아닙니다. Mas já que nós vivemos neste mundo com essa carne ainda, não é que todos os nossos pecados tenham realmente sido eliminados de forma completa. 여러분, 그래서 하나님이 우리를 교회 가운데로 인도하셨고 말씀으로 우리를 잘할 수 있도록 하시는 거예요. É por isso que o Senhor ele nos conduz para a igreja e faz com que nós possamos crescer. 여기 7절에 보면 사귐이라는 뜻은 무엇을 의미합니까? Então no versículo 7 essa palavra da comunhão, o que representa isso? 요한 1서 1장 7절에 보면 이 사귐에 대한 이야기를 하고 있잖아요. Então se olharmos no 1 João capítulo 1 versículo 7, ele fala sobre essa comunhão. 자, 7절 한번 보도록 하겠습니다. Então, vamos ver o versículo 7. 제가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고라고 말씀했어요. Aqui fala, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros. 예수 그리스도가 빛인데 그 빛 대신 예수님을 따르는 삶을 살 때 그게 곧 사귐이라는 것입니다. Então esse Senhor Jesus que é a luz, quando nós estamos vivendo, andando juntamente com ele, então nós temos comunhão com o Senhor. 이런 이야기를 한번 해보면 좋을 것 같습니다. Eu acho que seria bom eu contar umas palavras assim para vocês. 어느 날 예수님께서 이래 길을 걷고 계셨는데 10명의 문둥이를 만나게 됩니다. Então um dia o Senhor Jesus ele estava caminhando pela estrada e ele viu 10 leprosos. 근데 멀리서 그들은 예수님을 향하여 외쳤어요. E os 10 leprosos lá de longe eles chamaram o Senhor Jesus. 왜 멀리서 외칠 수밖에 없었느냐면 그들은 문둥병자였기 때문입니다. Então por que eles podiam chamar o Senhor Jesus lá de longe? Por causa que eles tinham a lepra. 주여 우리를 원하시면 깨끗하게 하실 수 있습니다라고 외쳤어요. Então eles disseram: Senhor, se você quiser, você pode nos tornar limpos. 예수님이 내가 원하노니 깨끗함을 받으라고 말씀하셨죠. E o Senhor Jesus disse: Eu quero, sejam limpos. 그리고 제사장들에게 보여라라고 말씀했어요. E o Senhor Jesus disse: Realmente retornem para o sacerdote e se mostrem. 그들은 그 예수님이 하신 말씀을 듣고 제사장들에게 이제 돌아가게 되었습니다. E todos eles, ao ouvirem a palavra do Senhor Jesus, retornaram para os sacerdotes. 그 말씀을 들을 때 그들은 아직까지는 문둥병자였다는 거예요. Então, ao ouvirem aquelas palavras, eles ainda eram leprosos. 근데 예수님께서 제사장들에게 너희 몸을 보여라라고 말씀을 했을 때 그는 그 말씀을 순종하고 제사장들을 향하여 갈 때 그들이 깨끗하게 된 것을 발견하게 됩니다. Então nós podemos verificar que quando o Senhor Jesus disse no momento para eles retornarem para os sacerdotes para se mostrarem, então naquele momento que eles acreditaram nessa palavra, obedeceram e voltaram para diante dos sacerdotes, eles se tornaram limpos. 그 중에 9명은 굉장히 기뻐했습니다. Então aqueles 9, eles realmente ficaram muito felizes. 유대인들이었어요. Eram judeus. 그들은 하나님께 감사해하면서 그들은 자기 각자의 집으로 돌아가게 된 것입니다. Então agradecendo diante do Senhor Deus, todos aqueles 9 retornaram para suas casas. 근데 그 중에 한 사람 사마리아인이 있었습니다. Mas entre eles havia um homem que era samaritano. 그 한 사람은 다시 예수님께 돌아오게 되는 거예요. Este único homem samaritano, ele retornou para o Senhor Jesus.
그런데 예수님은 그 10명의 문둥이들을 기다리고 계셨다는 거예요. Então quer dizer que o Senhor ele estava esperando realmente aqueles 10 leprosos retornarem para o Senhor. 그리고 예수님이 그 한 사람 사마리아인에게 물었습니다. E o Senhor Jesus perguntou para aquele único homem samaritano: 9명은 어디에 있느냐? então, onde estão os 9? 9명은 집으로 갔지요. Então, os 9 eles retornaram para suas casas. 한 사람만 돌아왔다는 것입니다. Quer dizer que somente retornou. 예수님이 그 사람을 향하여 말씀하시기를 네 믿음이 너를 구원했다라고 말씀해 주시죠. Então o Senhor Jesus disse para aquele homem samaritano, realmente a sua fé te salvou. 10명이 병에서 나음을 입은 것은 사실입니다. É verdade que os 10 eles todos foram curados da doença. 그러나 예수님과의 거리가 가까워지고 두 번째 주님의 말씀을 들은 사람은 한 사람이었어요. Mas quem se aproximou da palavra do Senhor, quem ouviu a segunda palavra do Senhor Jesus foi o único homem samaritano. 그 사람은 사마리아인이었습니다. E esse homem era samaritano. 우리가 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 것은 사실입니다. Então é verdade que nós recebemos a salvação e nos tornamos filhos do Senhor Deus. 하지만 우리의 삶이 구원을 받았다고 해서 순간적으로 완벽하게 된 것은 아니라는 거예요. Mas não é que por nós termos recebido a salvação que em um instante a nossa vida se tornou perfeita. 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 구원을 받고 난 이후에 사귐이라는 것입니다. Então, por isso, o que nos é necessário após recebermos a salvação? É a comunhão. 그 사귐 가운데 있을 때 우리는 무엇을 확인할 수 있습니까? Então, quando estamos no meio da comunhão, o que nós podemos verificar? 여기 7절에 나와 있습니다. Aparece no versículo 7. 우리가 구원을 받을 때 우리의 모든 죄를 씻으신 것이 예수 그리스도의 피인 것을 믿고 알게 됐죠. Então nós descobrimos que quando nós estamos em comunhão, que o sangue do Senhor Jesus, ele realmente nos lavou e nos purificou. 그리고 신앙생활을 하면서 우리가 다시 한번 확인을 할 수 있는 게 뭡니까? E quando nós vivemos a vida de fé, o que nós podemos verificar mais uma vez? 우리를 영원히 자유롭게 하나님만을 힘있게 섬길 수 있도록 하는 것이 무엇인 것을 우리는 알게 되는 거예요. Então nós vamos descobrir o que é realmente que faz com que nós possamos viver acreditando no Senhor e tendo força diante do Senhor. 구원을 받고 난 이후에 마귀는 더 이상 우리들을 내버려 두지 않습니다. Então, após recebermos a salvação, o diabo ele não nos deixa quietos. 계속해서 우리들에게 많은 유혹과 많은 시험을 하게 되지요. O diabo continuamente ele nos dá muitas tentações e nos persuade para muitas coisas. 그 중에 가장 큰 것이 뭐냐면 우리의 연약함과 우리의 실수와 우리의 부족함을 통해서 끊임없이 정죄하는 거예요. E dentre dessas muitas coisas, o que ele faz é realmente ele apontar as nossas fraquezas e continuamente nos condenar. 더 이상 믿음으로 살지 못하도록 우리를 쉬지 않고 정죄한다는 것입니다. Então quer dizer que sem descanso ele continuamente nos condena para que nós não possamos viver a vida de fé. 우리의 눈에 우리의 연약함은 현실이기 때문에 거기에 빠질 수밖에 없어요. Então diante de nossos olhos isso é uma situação, então nós simplesmente vamos ser presos daquilo. 그걸 부인할 수가 없습니다. Porque nós não conseguimos negar isso. 그러나 주님과 사귐이 있을 때 거기에서 자유롭게 될 수 있는 하나님의 은혜를 입게 되는 거예요. Então, mas quando temos comunhão com o Senhor, nós podemos ver que somos libertos diante do Senhor Deus. 그게 무엇입니까? E o que é isso? 여기 7절에 나와 있죠. No versículo 7 aparece: 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이다라고 적혀 있습니다. Está escrito: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 날마다 우리의 연약함을 더 이상 정죄하지 아니하시고 우리를 깨끗하게 해 놓으신 것이 예수 그리스도의 피인 것을 발견하게 되는 것입니다. Então quer dizer que nós descobrimos que quem não jamais nos condena, realmente que nos tornou limpos, foi o sangue do Senhor Jesus. 그래서 날마다 일어나는 사단의 정죄를 예수 그리스도의 피로 말미암아서 우리가 자유케 됐다는 걸 확인할 수가 있는 거예요. Então assim nós podemos verificar todos os dias que através desse sangue do Senhor Jesus realmente nos liberta de toda essa condenação do diabo.
그 말씀을 확인하고 그 말씀을 마음에 받아들일 수 있는 것은 예수 그리스도와의 사귐이 있기 때문이라는 것입니다. Então nós verificamos essas palavras e nós podemos compreender é porque nós temos comunhão com o Senhor. 어떤 분들은 구원을 받았다고 이야기를 하지만 교회를 떠나서 말씀을 떠나서 여전히 세상의 사람들과 동일하게 사는 사람들이 있습니다. Então, algumas pessoas elas falam que elas têm comunhão com o Senhor Deus, mas elas continuamente vivem igual as pessoas do mundo antes de receber a salvação. 그런 사람들은 분명히 구원을 받은 것 같은데 나중에 보면 여러 가지 연약함 속에 빠져서 더 이상 믿음으로 신앙생활을 못하는 걸 봅니다. Então nós podemos ver que essas pessoas, elas mesmo parecendo que receberam a salvação, elas não conseguem mais viver a vida de fé porque eles estão presos àquilo. 나는 안 돼 하면서 그 연약함 속에 깊숙이 빠져 있는 것을 볼 수 있어요. Nós podemos ver que estão presos naquela dificuldade, naquela imperfeição, dizendo: eu não consigo, eu não posso. 어떻게 예수님이 우리를 사랑하셨는지에 대한 이야기를 해줘도 마음에 힘이 되지 않는 것을 봅니다. Então, mesmo que nós mostremos realmente como o Senhor ele nos amou e nos deu força, nós podemos perceber que isso não se torna força para o coração daquela pessoa. 그것은 예수 그리스도의 빛 대신 그 삶들 속에 함께 동행하지 않기 때문에 그런 것이라는 Então, 거예요. porque ele não acompanha o Senhor Jesus, que é a luz na nossa vivência. 예수님이 정죄하지 않지만, O Senhor Jesus ele não condena. 예수님이 우리를 버리지 않지만, O Senhor Jesus ele não nos abandona. 버림받은 사람처럼 생각을 가지고 살아가는 참 안타까운 그 모습들을 볼 수 있어요. Mas podemos ver realmente situações muito infelizes dessa pessoa estar vivendo como se tivesse sido abandonada. 그래서 우리가 이런 말씀을 통해서 우리가 한 부분 배워야 되는 것입니다. Através dessas palavras, parte por parte, nós precisamos ir aprendendo. 우리가 그 누가복음 그 18장에 보면 바리새인과 세리의 기도하는 장면이 나옵니다. Nós olhamos em Lucas capítulo 18, aparece sobre o publicano e o fariseu que estão orando. 우리가 한번 그 말씀도 한번 찾아보면서 이야기를 좀 계속하겠습니다. Então vamos continuar procurando essa palavra primeiramente. 9절 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되라고 적혀 있습니다. Versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 여기 보면 자기를 의롭다고 믿는 사람들을 위하여 우리 예수님이 이 말씀을 하신 것입니다. Então o Senhor Jesus ele contou essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos. 여기 보면 첫 번째 바리새인이 나오죠. Então primeiro que aparece o fariseu. 바리새인이 주님 앞에 나와서 뭐라고 기도를 합니까? O fariseu quando ele foi para diante do Senhor Deus, o que ele orou? 성전에 이제 올라가서 하는 기도입니다. É a oração que eles fazem quando eles vão para o templo. 11절에 이렇게 적혀 있습니다. Então, no versículo 11 está escrito dessa maneira. 읽어보세요. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. 그리고 12절입니다. Depois, versículo 12: Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. 여기 보면 이 바리새인은 주님 앞에 성전에 올라와서 자기가 어떤 일을 행했는지에 대한 이야기를 계속합니다. Então, esse fariseu, subindo ao templo, ele continuamente fala sobre o que ele fez. 근데 주님은 그걸 기뻐하지 않는 것을 봅니다. Então, mas nós podemos ver que o Senhor ele não se agrada disso. 왜 그러냐면 이 사람은 바리새인이기 때문에 자기는 하나님의 백성이라고 생각을 하는 거예요. Então, este homem, já que ele é um fariseu, ele pensa que ele é povo de Deus. 하나님의 백성인 것은 누구나 다 아는 사실입니다. Então, ser povo de Deus é uma verdade que todas as pessoas sabem, 그죠? não é? 그리고 그가 바리새인이라는 것도 다 알고 있어요. E todos sabem que ele é fariseu. 그런데 그가 그렇게 다 알고 있기 때문에 그가
이 성전에 올라와서 자기는 선한 사람이고 이런 일을 했다고 고하고 있는 거예요. Então, mas ele mesmo sabendo que ele é povo de Deus, fariseu, ele sobe ao templo e ainda continua dizendo sobre todas essas obras que ele fez. 그러나 우리 예수님은 그 사람을 옳다고 하지 않습니다. Mas o Senhor Jesus, olhando para este homem, não disse que ele está correto. 왜 그럴까요? Então, por que será? 그 사람이 한 행동이 다 악한 것이었기 때문일까요? Então, será porque as obras deles eram malignas? 아니라는 것입니다. Então, não é isso. 여기 보면 우리 예수님께서 왜 이 말씀을 하셨겠어요? Então, por que será que o nosso Senhor Jesus ele disse essas palavras? 자, 우리가 요한 1서 1장 8절을 한번 또 보겠습니다. Então, vamos ver 1 João capítulo 1, versículo 8 também. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요라고 말씀하고 있습니다. Aparece: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 여러분, 구원을 받은 사람이나 구원을 받지 않은 사람이나 하나님 앞에 우리는 어떤 사람이었겠습니까? Então, seja uma pessoa que recebeu a salvação, seja uma pessoa que não recebeu a salvação, como todas essas pessoas eram diante do Senhor. 누가 감히 죄 없다고 이 얘기를 할 수 있겠습니까? Quem é que pode dizer diante do Senhor Deus que ele não tem pecado? 로마서 3장에서는 유대인이나 헬라인이나 다 우리가 죄 아래 있다고 선언했다고 말씀하고 있어요. Então, se olharmos em Romanos capítulo 3, o Senhor ele disse que seja tanto judeu ou seja grego, todos estão abaixo do pecado. 우리는 하나님 앞에 정말 더럽고 추한 사람인 것을 하나님은 알고 계신다는 Então, 것입니다. quer dizer que o Senhor Deus ele sabe quão sujos, imundos nós somos diante do Senhor. 그런데 1장 8절에 보면 어떤 사람들은 만일 우리가 죄 없다고 얘기하는 사람이 있다는 것입니다. Então, mas se olharmos em capítulo 1, versículo 8, ele fala que se dissermos que não temos pecado. 그러면 우리 주님은 그 사람들을 향하여 뭐라고 말씀하시죠? Então, o que o Senhor Jesus fala para pessoas que proferem palavras dessa maneira? 그건 스스로 속이고 진리가 그 사람 속에 있지 않다고 말씀하고 있는 거예요. Então, o Senhor ele fala que eles estão se enganando a si mesmos e para eles não existe verdade. 어떤 분들은요, 하나님과의 사귐이 없기 때문에 또 다시 연약하고 부족한 것을 드러내서 이 얘기하면 버림을 받을 거라고 생각을 합니다. Então, algumas pessoas, já que elas não têm a comunhão, quando nós realmente revelamos todas essas fraquezas, dificuldades daquela pessoa, ela pensa que mais uma vez ela vai ser abandonada. 그리고 또 자기의 연약한 부족한 부분들을 얘기하면 구원을 받지 않은 사람이라고 생각을 한다는 거예요. E quando nós falamos sobre as fraquezas, as dificuldades daquela pessoa, ela pensa que também ela já não é uma pessoa que mais é salva. 그래서 어떤 사람들은 분명히 삶들 속에 죄가 있고 허물이 있고 연약함이 있으면서도 자기는 의인이라고 얘기하는 거예요. É por isso que essas pessoas, elas mesmo estando realmente na dificuldade, realmente nas imperfeições, na imundícia, ela mesmo assim fala que ela é justa. 우리의 영혼을 예수님이 온전하고 완벽하게 죄를 다 씻어놓은 것은 사실입니다. É verdade que o Senhor Jesus ele lavou todos os nossos pecados de forma realmente completa em uma única vez. 하지만 우리 삶들 속에서의 모습을 보면 여전히 죄가 있고 여전히 연약한 것을 우리는 부인할 수가 없습니다. Mas se olharmos a nossa vivência, nós não podemos negar que nossa vida continua suja, cheia do pecado. 그러나 그 부분을 왜 두려워하고 숨기게 되느냐는 거예요. Então, mas por que você teme essa parte? Por que você tenta esconder? 그건 하나님과의 사귐이 없기 때문에 예수 그리스도의 피가 우리를 깨끗하게 한다는 사실을 확인하지 못하는 것이기 때문입니다. Então é porque eles não conseguem verificar que o Senhor realmente ele está nos purificando de toda maneira quando temos comunhão com ele. 10절도 거의 비슷한 말씀입니다. Então, o versículo 10 também ele fala quase da mesma maneira. 누가 10절 한번 읽어 주시겠습니까? Alguém poderia ler versículo 10? Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. 여기 보면 만일 우리가 범죄하지 아니하였다라고 얘기하면 어떻다 그랬어요? Então aqui ele fala, se dissermos que não pecamos, o que ele disse? 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이다라고 얘기했습니다. Ele diz que nós fazemos o Senhor Deus como mentiroso. 하나님은 지금도
우리에게 뭐라고 말씀하면 너희는 범죄하는 자들이라고 말씀하고 있는 거예요. Então o que o Senhor Deus ele continua nos dizendo agora? Que nós realmente somos aqueles que pecamos. 범죄를 한 번 했다, 두 번 했다는 얘기가 아닙니다. Não é dizer que nós pecamos uma, duas vezes. 여기 보면 범죄하지 아니하였다라고 얘기한다면 그건 거짓말하는 사람이라는 거예요. Então aqui ele fala que se disser que não peca, realmente isso é uma pessoa mentirosa. 하나님은 우리가 어떤 사람이고 어떤 삶을 사는지를 다 알고 있다는 Porque o 것입니다. Senhor ele já sabe como é a nossa vivência e como é que nós estamos vivendo. 근데 복음은 듣고 정상적인 하나님과의 사귐이 없을 때 사람들은 또 다시금 자기의 허물과 실수를 가리우는 일을 한다는 것입니다. Então as pessoas, quando elas estão no meio desse pecado, mas elas não têm a comunhão com o Senhor Deus, elas tentam mais uma vez tentar tampar, esconder as suas fraquezas e dificuldades. 예레미야 2장에 있는 말씀을 한번 찾아보도록 하겠습니다. Então vamos procurar a palavra que está em Jeremias capítulo 2, 35절 말씀 누가 한번 읽어주시겠습니까? versículo 35, alguém poderia ler? E ainda dizes: Eu estou inocente, certamente, a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: Não pequei. 여기 보면 하나님이 왜 심판하십니까? Então aqui, por que o Senhor Deus ele condena? 나는 범죄하지 않았다라고 얘기하기 때문입니다. Então por que o Senhor ele julga? Porque as pessoas elas falam: eu sou inocente, eu não pequei. 하나님 앞에서 우리의 연약함을 인정하고 고백하는 것은 정상이라는 거예요. Então nós, diante do Senhor Deus, estamos confessando, admitindo nossos pecados, isso é algo muito normal. 그것은 하나님이 우리가 태어나서부터 죽을 때까지 어떤 삶을 살 것인지를 다 알고 있기 때문이라는 거예요. Porque o Senhor Deus ele já sabe como será a nossa vida, desde o momento que nascemos até a nossa morte. 근데 사람들은 두렵기 때문에 자기는 범죄하지 않았다. 나는 죄가 없다 이야기를 한다는 거예요. Mas as pessoas, por causa do medo, elas não querem revelar os seus pecados, então falam: eu não tenho pecado. 그렇기 때문에 하나님은 그것을 잘못됐다, 거짓말하는 자다라고 얘기하는 것입니다. É por isso que o Senhor Deus disse que essa pessoa realmente está pecando, ela está errada, mentirosa. 우리가 다시 한번 하나님 앞에 생각을 해봐야 되는 것이 무엇입니까? Então o que será que nós precisamos pensar mais uma vez diante do Senhor Deus? 마태복음 9장 13절에 보면 예수님이 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 정확하게 말씀했어요. Em Mateus capítulo 9, versículo 13, o Senhor ele disse exatamente quem é o Senhor Deus. 너희는 가서 내가 긍휼을 원하고 제사를 원치 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라고 말씀했어요. Então o Senhor Jesus disse: vai e aprenda realmente. 우리가 찾아볼까요? Vamos procurar. 마태복음 9장입니다. Tá em Mateus capítulo 9. (13절) 말씀입니다. Então versículo 13. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. 여기 보면 내가 죄인을 부르는 것이 아니고 의인을 부르러왔다고 또 말씀하시는 거예요. Depois o Senhor ele fala: porque eu vim para chamar os justos. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. 주님은 긍휼을 원하시고 Então o Senhor Jesus ele deseja a misericórdia 죄인을 부르러 e 오셨습니다. ele veio chamar os pecadores. 주님이 죄인을 깨끗하게 자기 피로 하는 것은 완벽하게 하실 수 있는 거예요. Então o Senhor ele chamar realmente todos os pecadores por causa através do seu sangue, isso é algo que ele pode fazer completamente de forma realmente perfeita. 근데 구원을 받을 때 하나님이 긍휼의 하나님이라는 것은 압니다. Então nós quando recebemos a salvação, nós sabemos que o Senhor Deus é o Deus realmente da misericórdia. 근데 신앙생활을 하다 보면 그 긍휼의 하나님인 것을 잊어버릴 때가 있어요. Mas enquanto nós vivemos a vida de fé, existem momentos que esquecemos que o Senhor é o Deus da misericórdia. 내가 하나님의 자녀이기 때문에 내가 잘해야 된다고 하는 또 다른 생각 속에 빠져서 살 때가 있습니다. Tem momentos que nós vivemos presos em outros nossos pensamentos, já que nós estamos vivendo por causa de nossas formas, nós nos perdemos. 그렇기 때문에
하나님의 말씀을 듣고 사귐이 있는 것이 아니라 자기 스스로 무엇인가 또 하려고 하는 거예요. Então, já que ele não tem realmente essa comunhão com o Senhor Deus, então ele busca fazer outras coisas através das suas obras. 그런 사람들의 결과가 뭡니까? Então, o que é o resultado para essas pessoas? 하나님에게 내가 뭘 잘못했을 때 버림을 받을 거라고 하는 두려움이 있기 때문에 사람들 앞에 자기가 죄를 지은 사람이고 자기가 약한 사람이라는 걸 고백하지 못하는 거예요. Então quer dizer que essas pessoas elas não conseguem confessar diante do Senhor Deus que elas são pessoas fracas, realmente inúteis diante do Senhor. 그렇기 때문에 자기를 포장하면서 사는 것입니다. É por 포장. isso que ela vive embalando a si mesma. 다시 말하면 허물과 실수를 숨기면서 사는 거예요. Então quer dizer que de outra forma ele está cobrindo realmente as suas imperfeições e as suas dificuldades. 능히 우리 예수님은 그 허물과 실수와 죄를 지금 순간도 완벽하게 고칠 수 있고 깨끗하게 하실 수 있는 분이라는 걸 믿지 못하는 거예요. Então quer dizer que ele não consegue crer que o Senhor Jesus, ele nesse mesmo instante também ele pode realmente nos purificar de todos os pecados de forma completa. 그렇기 때문에 이 바리새인과 같이 자기의 마음의 중심의 약함을 고하지 못하고 겉모양만을 얘기할 때가 있다는 거예요. Então, é por isso que existem momentos como o fariseu que ele não consegue falar o que está dentro de si, mas sim ele somente fala tudo o que ele fez através do exterior. 근데 우리가 이제 그 누가복음 18장을 보면 세리의 기도가 나옵니다. Então, mas se olharmos em Lucas capítulo 18, nós podemos ver realmente a oração do publicano. 인간적으로 보면 이해가 안 되죠. Então, se olharmos realmente de forma carnal, nós não conseguimos compreender. 여기 뭐라고 나와 있습니까? O que aparece aqui? 그가 뭐 한 가지라도 잘한 것이 있다고 얘기를 합니까? Então, o publicano ele falou que tem algo que ele fez de bem. 바리새인처럼 뭔가 뭐 잘한 것이 한 가지라도 있습니까? Será que ele tem alguma coisa de bom como o fariseu que tenha feito? 그는 뭐라고 외칩니까? Então, o que ele disse? 멀리 서서 감히 하늘을 우러러도 보지 못하고 가슴을 치면서 하나님이여 나를 불쌍히 여기시옵소서 나는 죄인입니다 라고 얘기하는 거예요. Então, o publicano ele disse: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. 다시 한번 주의 긍휼과 은혜 앞에 자기를 고백하는 거예요. Então, quer dizer que ele agora está confessando a si mesmo, mais uma vez, diante da misericórdia do Senhor Deus. 주님은 그를 옳다고 하시는 것입니다. E o Senhor Jesus disse que ele está correto. 우리를 긍휼히 여기시는 하나님은 구원 받을 때만 그런 것이 아닙니다. Então, nosso Senhor Jesus, ele não é o Deus da misericórdia somente quando nós recebemos a salvação. 구원을 받기 전이나 구원을 받을 때나 구원을 받고 난 후나 하나님의 심판대 앞에 서기까지 우리를 향하신 긍휼의 하나님이십니다. Então ele não é, ele antes de recebermos a salvação, quando recebemos a salvação e após recebermos a salvação, ele continua sendo o Deus realmente da misericórdia até estarmos diante do julgamento do Senhor Deus. 잠언 28장 13절은 뭐라고 얘기합니까? Então como é que aparece em Provérbios capítulo 28, versículo 13? 자기 죄를 숨기는 자는 형통치 못한다 그랬어요. Ele fala que as pessoas que realmente não conseguem demonstrar os seus pecados, eles não terão realmente liberdade. 그러나 반대로 자기 죄를 자복하면 하나님은 그를 불쌍히 여긴다는 거예요. Mas se essas pessoas elas confessam o seu pecado, então elas podem receber a misericórdia diante do Senhor Deus. 우리를 가장 인간적으로 사랑하시는 분이 누구십니까? Então, carnalmente, quem é o ser que mais nos ama? 부모님이라 그러시잖아요. São os pais, não é? 여러분이 지금까지 아름답게 잘 자란 것은 사실입니다. Até hoje vocês terem crescido muito bem, isso é uma verdade. 그러나 순간순간 보면 실수와 허물과 그런 연약함들이 굉장히 많았을 거예요. Mas de momentos para momentos nós podemos ver que existem muitas dificuldades, erros que vocês cometeram. 여러분이 실수를 했을 때 여러분의 부모님이 내 자식 아니야라고 얘기한 적이 있습니까? Então existe momentos que quando vocês erraram, os seus pais disseram que vocês não eram mais filhos deles. 잘하면 내 자식이야 그럽니까? E quando você faz bem, ele fala que você é o seu filho? 아니라는 것입니다. Então não é assim. 여러분 허물과 실수가 또 잘할지라도 동일한 아들입니다. Então mesmo que ele faça bem ou ele faça mal, ele continua sendo o mesmo filho. 맞아요, 안 맞아요? Certo? 하나님이 그러신 분이라는 것을 우리가 날마다 하나님의 말씀을 들으면서
알아가는 것입니다. Então quer dizer que todos os dias, ouvindo essas palavras, nós podemos descobrir quem é o Senhor Deus todos os 하나님의 dias. 은혜가 얼마나인가를 우리는 계속해서 발견해 나가는 것이에요. Então quer dizer que nós podemos ir descobrindo pouco a pouco quão grande é o Senhor Deus. 예를 들어 보면 병원에 가서 여러분의 병을 숨기면 어떻게 됩니까? Então, por exemplo, se vocês ao irem para o hospital, se vocês cobrirem os seus pecados, o que acontece? 의사들이 가끔가다 어떤 여자분들이 찾아온대요. Então, os médicos dizem que algumas vezes aparecem algumas mulheres para as consultas. 아파서 병원에 왔는데 화장을 예쁘게 좋은 예쁜 옷을 입고 오는 거예요. Então ela veio porque está doente, mas veio com uma roupa muito bonita, com muita maquiagem. 그러면서 웃으면서 저 아파요 그런다는 E 것이. depois aparece sorrindo, falando: eu estou doente. 겉모습을 보면 안 아픈데 Então se olharmos o 아프다는 exterior, 거예요. parece que não está doente, mas ela diz que está doente. 오늘날 많은 사람들이 하나님 앞에 그러는 거예요. Então muitas pessoas hoje em dia elas são assim diante do Senhor Deus. 여러분 아프면 아프다고 얘기를 해야 됩니다. Então se você está doente, você precisa dizer que você está doente. 그리고 어디가 아픈지도 자세하게 얘기를 해야 돼요. E também de forma realmente detalhada você precisa dizer aonde que você está doente, 맞아 안 맞아요? certo? 구원을 안 받았으면 난 죄가 있습니다라고 얘기해야 될 것이고. Então se você não recebeu a salvação de forma exata, você precisa falar que você tem o pecado. 구원을 받았는데 또 죄를 범했으면 또 하나님 내가 이렇게 죄를 범했습니다라고 고백해야 되는 거예요. E se você recebeu a salvação e você peca, você precisa confessar diante do Senhor Deus que você cometeu tal pecado. 왜 그렇게 고백을 해야 됩니까? Então por que nós precisamos confessar dessa maneira? 그것은 우리가 버림받기 위함이 아니라 우리가 하나님의 은혜를 입기 위함인 거예요. Então não é para que nós sejamos abandonados, mas sim para recebermos a graça do Senhor Deus. 9절 말씀만 보겠습니다. Então vamos ler a palavra do versículo 9. 요한일서 1장 9절입니다. 1 João capítulo 1, versículo 9. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 것이요라고 적혀 있습니다. Então aparece: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 여러분, 우리가 지은 죄 때문에 우리가 그 죄 속에 빠져 있을 때가 있어요. Então, por causa dos pecados que nós cometemos, existem momentos que estamos presos naqueles pecados. 여러분, 그 죄 속에 빠져 있을 때 가장 중요한 게 무엇입니까? Então, quando nós estamos presos naqueles pecados, o que é o mais importante? 주님 앞에 자백하는 거예요. É nós confessarmos diante do Senhor Deus. 여러분, 이 confessa라는 건 죄를 용서해 달라는 게 아닙니다. O confessar não é você pedir o perdão dos pecados. 내가 무슨 일을 행했고 어떤 사람인 것을 하나님 앞에 이야기하는 것입니다. É você contar diante do Senhor Deus que tipo de pessoa você é e que tipo de obras você fez. 여러분, 그렇게 하나님 앞에 고백할 때 어떤 일이 일어납니까? E quando você confessa dessa maneira diante do Senhor Deus, o que acontece? 여기 9절에 나와 있는 말씀처럼 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하신다고 했습니다. Então, como o versículo 9 aparece, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 7절의 말씀과 비슷한 거예요. É bem parecido com o versículo 7. 우리가 사귐이 있을 때 우리의 죄를 예수 그리스도의 피가 씻는다는 걸 우리가 확인하는 것과 마찬가지입니다. Então, da mesma maneira que nós podemos verificar que quando nós estamos em comunhão com o Senhor, realmente o sangue do Senhor Jesus, Ele purifica realmente a nós de todo o pecado. 여러분 9절 말씀 마찬가지잖아요. Da mesma maneira, o versículo 9. 우리가 고백하면 어떻게 됩니까? Então, se nós confessarmos, o que acontece? 우리의 죄를 씻으시고 우리의 불의를 깨끗하게 씻으신다고 말씀했어요. Então, ele fala que Ele realmente é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 왜 그렇게 하십니까? Então, por que Ele faz dessa maneira? 이유가 있어요. Então, existe um motivo. 이 요한 일서를 요한이 적으면서 왜 적었는지를 2장에서 말씀하고 있습니다. Então, é 1 João, realmente, o apóstolo João, ele fala por que ele escreveu, ele explica o porquê dele ter escrito essa palavra de João, ele fala no capítulo 2. 자, 2장 1절 누가 한번 읽어 No 주시겠습니까? capítulo 2, versículo 1, alguém poderia ler? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo.
여기 보면 왜 이 이야기를 적었습니까? Então, se olharmos aqui, por que ele escreveu estas coisas? 범죄하지 않게 하려 함이라 그랬어요. Então, para que ninguém realmente peque. 여러분, 죄를 짓지 않게 하기 위하여 이걸 적은 거예요. Então, para que não pequeis. 다시 말하면 주님과 사귐이 있고 또 그 사귐 속에서 우리의 허물과 우리의 죄를 자백함으로 더 이상 죄의 종로로 타지 않게 하기 위함인 것입니다. Quer dizer que por ele realmente confessar, ele já não está sendo escravo do pecado, ele realmente não está distante do Senhor Deus. 여러분, 구원을 받고 난 이후에 죄를 안 지으면 좋겠죠. Então, após recebermos a salvação, seria muito bom se nós não pecássemos, não é? 맞아요. Certo? 그런데 우리는 완벽한 사람이 아니라는 것입니다. Então, mas nós não somos pessoas perfeitas. 그렇기 때문에 우리 주님이 과거, 현재, 미래 우리의 모든 죄를 씻어 오신 거예요. É por isso que o nosso Senhor ele lavou todos os nossos pecados do passado, presente e futuro. 그러나 우리가 이제 교회 안에서 믿음의 삶을 살면서 우리도 모르게 죄 가운데 빠질 때가 있습니다. E quando nós vivemos a vida de fé dentro da igreja, existem momentos que nós, sem percebermos, estamos no meio do pecado. 그러면 이제 죄를 범하면 다 끝납니까? E se nós pecarmos, então tudo acaba? 다 이제 버림받습니까? Nós todos vamos ser abandonados? 그렇지 않다는 Não 거죠. é isso. 그걸 얘기하는 것입니다. Então é isso que o Senhor está dizendo. 우리가 연약하기 때문에 버림받는 것이 아니라는 걸 다시 말씀해주고 있는 Então, 거예요. mais uma vez, ele está nos explicando que não é por nós sermos fracos que nós somos realmente desprezados pelo Senhor Deus. 여기 2장 1절에 누가 있다고 No 말씀했습니까? capítulo 2, versículo 1, o que ele disse que está aqui? 자, 여기 보십시다. Então vamos ver aqui. 누가 죄를 범하면이라고 나와 있죠. Então, ele fala, se alguém pecar, 여러분, 한 번만 죄를 범하면 이렇게 안 적혀 있죠. ele não fala se alguém pecar uma vez. 자, 모든 성도들이 죄를 범한다는 사실을 하나님은 다 알고 있어요. O Senhor Deus sabe da verdade que todos os santos eles pecam, 그래 안 그래요? certo? 그래 다른 성경에서는 의인이 죄를 하나도 안 짓는 의인은 없다라고 얘기했잖아요. É porque nas outros livros eles falam que realmente não existe nenhum justo que não peque. 당연히 죄를 안 짓고 하나님 앞에서 온전하게 살아야 되는 것은 하나님의 인도입니다. Realmente é a condução do Senhor Deus para que ele viva diante do Senhor sem nenhum pecado. 그러나 가끔 우리의 본질적인 이 육신적인 이런 성격들이 나타나 가지고 죄 가운데 빠질 때가 있어요. Então, mas existem alguns momentos, por causa desse nosso instinto, por causa dessa nossa carne, por causa dessa nossa personalidade, nós demonstramos o pecado. 여러분, 우리 생각이나 말이나 무슨 행위가 완벽한 건 아니잖아요. Então não é que a nossa fala, nossas obras, elas sejam perfeitas. 그리고 누가 감히 여기서 나는 죄와 상관없이 오늘 하루를 완벽하게 살았노라라고 이 얘기할 수 있는 거짓말쟁이가 어디 있어요? E quem realmente entre nós existe um mentiroso que possa dizer que ele viveu o dia todo sem ter nenhuma relação com o pecado, 그래 안 그래요? certo? 여러분, 아무도 그렇게 얘기할 수 있는 사람이 없습니다. Quer dizer que não existe nenhuma pessoa neste mundo que possa falar dessa maneira. 구원을 받고 나니 우리가 죄 가운데 또 빠지면 어떻게 하지 하며 두려워하는 걸 하나님은 아십니다. O Senhor Deus, ele sabe que nós tememos, que após recebermos a salvação, nós temos o medo de irmos voltando realmente novamente para o pecado. 그래서 혹시라도 죄를 범하면 그 범한 사람의 앞에 대언자 예수님이 계시다는 것을 가르쳐 주는 거예요. É por isso que o Senhor ele fala que se nós pecarmos, realmente o Senhor Jesus ele está como advogado para o Pai. 그분은 의로우신 예수님인 거죠. Então esse Senhor Jesus é o justo. 2절 우리 또 다 같이 읽어보겠습니다. Versículo 2, vamos ler todos juntos. 1, 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 우리 예수님은 모든 사람의 죄를 씻기 위하여 이 땅에 오신 것이죠. O Senhor Jesus, para lavar o pecado de todas as pessoas, ele veio para este mundo. 감사한 건 2000년 전에 십자가에서 그걸 이루셨습니다. Então, algo que realmente de grande agradecimento para nós é que o Senhor Jesus veio há 2000 anos atrás para realizar esse feito. 그리고 우리가 더 감사한 건 뭡니까? E o que nós agradecemos mais ainda? 그걸 우리가 지금 순간 우리의 허물을 통하여 그 구원을 확인할 수 있어서 감사한 거예요. É que agora, por instantes e instantes, em cada momento, nós podemos realmente verificarmos isso com a nossa salvação. 그러면서 주님의
인도하심을 순종하면서 살게 되는 것입니다. E assim nós vivemos através da condução do Senhor Deus. 디모데전서 1장 15절은 사도 바울이 뭐라고 얘기합니까? Então, em 1 Timóteo capítulo 1, o que o apóstolo Paulo ele nos diz? 죄인을 구하시려고 예수님이 이 세상에 오셨다라고 얘기했죠. Ele fala que o Senhor Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores. 그러면서 그는 뭐라고 얘기합니까? Mas o que ele fala depois? 나는 죄인 중에 내가 괴수다라고 얘기했어요. Ele fala, eu sou o principal dos pecadores. 왜 그렇게 얘기했을까요? Por que ele fala que ele é o principal? 그는 주님을 만났을 때 또 주님과 사귐이 있으면서 자기가 어떤 사람이라는 걸 알게 된 거예요. Porque quando ele se encontrou com o Senhor, ele soube realmente que tipo de pessoa ele era. 그는 어느 누구보다도 더 많이 수고하신 분이에요. Então, ele realmente é um Senhor, é uma pessoa que realmente se esforçou mais do que qualquer outra pessoa neste mundo. 근데 그는 고린도서 15장 10절에 뭐라고 얘기하고 있습니까? Mas como é que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10? 자, 15장 10절 한번 보겠습니다. Perdão, é capítulo 15, versículo 10. 누가 한번 읽어 주시겠습니까? Alguém poderia ler? Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 여기 보면 오직 나와 함께 하신 하나님의 은혜라라고 마지막에 얘기했어요. Então no final ele fala, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 자기가 사도가 된 것이 또 이렇게 복음을 증거하는 것이 은혜로 된 것이다라고 얘기하는 Ele 것입니다. fala que ele ter se tornado apóstolo, ele está realmente testificando essa verdade, essa graça realmente não é por ele. 바울이 만난 예수님, 우리가 만난 예수님 똑같은 것입니다. O Jesus, o Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo se encontrou, realmente o Senhor Jesus que nós nos encontramos, realmente é o mesmo Senhor. 여러분이 범죄했을 때 나는 범죄하지 않았다라고 거짓말할 필요가 없는 거예요. Então quer dizer que quando nós pecamos, não tem um motivo de nós realmente tentarmos mentir que nós não pecamos. 나는 죄가 없다라고 현재 나는 죄가 없다. 나는 죄를 안 지었다라고 이 얘기 거짓말할 필요가 없는 거예요. Então quer dizer que não é necessário você mentir dizendo, agora no presente eu não tenho pecado. 여러분들이 여러분의 허물을 고백하면서 주님이 2000년 전에 우리의 죄를 어떻게 씻었는지를 다시 확인할 수 있는 큰 은혜라는 것입니다. Então quer dizer que é uma grande graça você poder realmente confessar diante do Senhor essa graça que você recebeu, que o Senhor efetuou há 2000 anos atrás. 여러분 2000년 전에 우리를 위하여 죽으신 그 예수님 지금도 우리 앞에 계십니다. Então esse Senhor Jesus que morreu há 2000 anos atrás na cruz, agora está diante de nós. 여기서 대언자라는 말은 다시 말하면 아지보가도 우리를 위하시는 분이라는 뜻이죠. Então se olharmos aqui essa palavra advogado, quer dizer que é um Senhor que ele trabalha por causa de nós. 여러분 요한 1서 2장 1절에 분명하게 우리 앞에 누가 있느냐라는 것을 말씀하고 있는 É 거예요. por isso que em 1 João capítulo 2, versículo 1, ele fala detalhadamente quem é que está diante de nós. 우리를 위하여 일하시는 분이라는 Então 것입니다. é um Senhor que trabalha por causa de nós. 그분이 누굽니까? Então quem é esse Senhor? 너희 죄와 너희 불법을 다시 기억지 아니하리라라고 말씀하시는 하나님 앞에 증거하시는 분이에요. Então é o Senhor que diz que jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades, diante do Senhor Deus testemunhando. 왜 하나님이 우리의 죄와 우리의 허물을 다시 기억지 않습니까? Então por que o Senhor ele não lembra mais de nossos pecados e transgressões? 그 예수님은 영원히 하나님 앞에서 우리를 위하여 증거하고 계시기 때문입니다. Então porque eternamente esse Senhor Jesus está testemunhando diante de nós, diante do Senhor Deus por causa de nós. 히브리서 7장 한번 찾아볼까요? Então vamos procurar Hebreus, 7장입니다. capítulo 7. 24절 말씀 한번 보십시다. 24절, 25절. 24절, 25절 누가 한번 읽어 주십시오. Alguém poderia ler? Mas este, o que permanece eternamente, tem um sacerdócio perfeito. 여기 보면 24절 예수는 영원히 계심으로 그 제사 직분도 갈리지 아니하나니 그랬죠. Então versículo 24, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. 예수님은 제사장이십니다. Então esse Senhor Jesus, ele é o sacerdote, 그죠? não é? 근데 영원한 제사장이에요. Então, mas é um Senhor que é um sacerdote perpétuo, 누구를 위한? por causa de quem?
우리를 위한 por causa de nós. 25절 Versículo 25. 자기를 힘입어 하나님께 나가는 자들을 온전히 구원하실 수 있다고 말씀했습니다. Ele fala, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. 그리고 항상 살아서 우리를 위하여 간구하신다 그랬어요. E depois fala, vivendo sempre para interceder por eles. 간구가 뭡니까? Então o que significa interceder? 우리를 다 아시고 우리의 필요한 것을 위하여 기도하시는 거예요. Quer dizer que ele sabe de todas as coisas que nos faltam, de tudo que nós precisamos, então ele ora por nós. 여러분 그 예수님이 우리 앞에 계시는 것입니다. Quer dizer que esse Senhor Jesus, ele está diante de nós. 그래서 사귐이 필요한 É 것입니다. por isso que é necessária realmente essa comunhão. 이 사귐이라는 건 예수님이 계시다는 것을 확실히 우리에게 가르쳐 주시고 보여 주시는 A 것입니다. comunhão é a forma realmente exata e verdadeira de o Senhor ele se manifestar que ele está juntamente conosco. 그래서 우리가 믿음으로 살다가 연약한 것이 있고 부족한 것이 있을 때 두려워하지 않고 하나님 앞에 고백하는 것입니다. É por isso que quando nós vivemos realmente pela fé, nós não precisamos temer a nada e nós não precisamos realmente recuar. 그래서 우리를 깨끗하게 하고 우리를 씻으시는 그 예수님을 우리가 다시 한번 확인하는 것이에요. Então é mais uma forma de nós podermos realmente verificar esse Senhor que realmente nos purifica e realmente nos lavou de todos esses pecados. 한 번 넘어지면 끝나는 것이 아닙니다. Então não é que nós fomos derrubados uma vez que por aí acaba. 다시 힘있게 일어나서 주님을 위하여 살 수 있도록 그렇게 다 해놓으신 거예요. 지금도. Quer dizer que até agora também o Senhor ele já preparou para que nós possamos nos levantar mais uma vez fortemente para vivermos pelo Senhor. 여러분 그래서 오늘도 우리 예수님은 우리에게 무엇을 요구하십니까? É por isso que o nosso Senhor Jesus hoje também o que ele nos pede? 거듭난 그리스도인이라면 이 몸된 교회 안에서 사귐을 갖는 것입니다. Então se é um cristão realmente salvo, ele está dentro dessa igreja que é corpo de Cristo em comunhão. 여러분 사귐 중에서도 뭐 첫 번째, 두 번째, 세 번째 여러 가지 사귐이 있겠지요. Então entre as comunhões também devem existir a primeira, segunda, terceira, vários tipos de comunhões. 그 중에 몇몇 가지를 우리가 좀 기본적인 걸 한번 찾아보도록 하겠습니다. Mas vamos procurar entre elas o básico. 예배소서 4장에 보면 좀 자세하게 나와 있는데요. Então se olharmos em Efésios, ele aparece detalhadamente. 4장 Capítulo 4. 22절 한번 보시겠습니다. Efésios capítulo 4, versículo 22. 죄송합니다. 15절입니다. Perdão, é versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 여기 보면 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 잘할지라 그랬죠. Aqui aparece, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. 여러분 참된 것이 무엇입니까? Então o que é a verdade? 주님이 우리에게 가르쳐 주시는 것들이죠. É todas as coisas que o Senhor ele nos ensina. 여러분 이제 우리가 구원을 받았으면 우리는 더 이상 죄의 종이 아닙니다. Então se agora nós recebemos a salvação, nós já não somos escravos do pecado. 우리는 의의 종이 되었다고 로마서 6장에서 말씀하고 Em 있습니다. Romanos capítulo 6 fala que nós nos tornamos os servos realmente da justiça. 여러분 죄의 종에서 의의 종으로 바뀌었다는 것입니다. Então, dos escravos do pecado para servos da justiça. 다시 다른 말로 말하면요, 사망에서 생명으로 옮겨졌다 이 말이에요. Estou falando de outra maneira, quer dizer que fomos transportados da morte para a vida, 그래 안 그래요? certo? 우리는 옛 사람, 지옥 갈 사람이었는데 이제 새 사람, 천국 간 사람이 됐다는 거예요. 천국 갈 수 있는 사람이 됐다는 Quer 거예요. dizer que agora nós nos tornamos realmente pessoas, nós éramos pessoas que realmente íamos para o inferno, mas agora nos tornamos em pessoas que podem entrar no reino do Senhor Deus. 우리가 구원받기 전에 가졌던 여러 가지 생각들, 여러 가지 뭐 나쁜 습관들이 많이 있겠지요. Então, antes de recebermos a salvação, tínhamos realmente muitos costumes errados, muitos pensamentos errados. 이제 구원을 받고 나 우리가 새 사람이 된 거예요. 새로운 피조물이 된 Então, 것이죠. mas após recebermos a salvação, nós nos tornamos em nova criatura. 그래서 22절에는 뭐라고 나와 있습니까? Então, como é que ele fala no versículo 22? 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛 사람을 버리고라고 적혔어요. Aparece que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 여러분, 죄는 항상
욕심을 통해서 역사합니다. Então o pecado ele sempre trabalha através da cobiça, 그래 안 그래요? certo? 그 육신의 욕심을 따라서 우리가 세상을 살았었어요. Então nós vivíamos através dessa cobiça carnal 그리고 썩어져가는 그 구습이 있었다는 것입니다. e nós realmente vivíamos realmente pelas concupiscências do engano. 그걸 이제 버리라는 거예요. Então quer dizer que agora ele está falando para nós largarmos. 버릴 수 있기 때문에 버리라는 것입니다. Então ele está falando para nós largarmos porque nós podemos largar. 왜 그러냐면 23절에 보면 새롭게 될 수 있기 때문인 거예요. 성령님으로 말미암아. Então se olharmos no versículo 23 ele fala porque vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24절 누가 한번 읽어 주시겠습니까? Versículo 24, alguém poderia ler? E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. 새 사람을 입으라 그러는 거예요. Então ele fala revistai-vos do novo homem. 여러분 옛 사람이 있고 새 사람이 있다는 거잖아요. Quer dizer que tem um homem realmente velho e um homem novo. 이제 예수 그리스도로 말미암아 새 사람이 되었기 때문에 새 사람을 입으라는 거예요. Então já que nós realmente fomos salvos pelo Senhor Jesus, agora nós precisamos nos revestir do novo. 여러분 새 사람은 어떤 사람입니까? Então como é o novo homem? 여기 25절에 말씀하시는 것처럼 이제 참된 것을 말하는 사람이에요. Então aqui ele fala que realmente aquele que deixa de falar a mentira. 우리가 구원을 받고 난 이후에 하나님 우리에게 가르쳐 주시는 것이 뭡니까? Então depois que recebemos a salvação, o que o Senhor ele nos ensina? 야, 지옥에 가는 사람이 있다는 것을 알게 된 거예요. Então nós descobrimos que existem pessoas que estão indo para o inferno. 그래서 천국에 갈 수 있는 이 복음을 전하는 그런 사람으로 하나님이 바꾸어 가시는 É 것입니다. por isso que o Senhor ele vai nos moldando para que nós possamos realmente se tornar pessoas que pregamos realmente esse evangelho. 그래서 이제 우리 가까운 이웃들에게 복음을 전하잖아요. É por isso que nós pregamos o nosso evangelho para os nossos vizinhos, 그래 안 그래요? certo? 그리고 29절에 보면 선한 말을 통해서 이제 많은 사람들에게 은혜를 끼치게 되는 거예요. Então, então aqui se olharmos no versículo 29, ele fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação. 여러분 막 옛날처럼 막 술 마시고 담배 피고 세상의 죄 속에 빠져 사는 게 아닙니다. Então não é agora como antigamente vocês viverem realmente na bebida ou no cigarro realmente falando palavras ruins. 만약에 그렇게 하면 성령님이 근심하실 거 아니겠어요? Então se vocês fizerem dessa maneira, com certeza o Espírito Santo ele ia se preocupar, não 그래 é? 안 그래요? Certo? 저 왜 그러나? 저 내가 구원을 했는데 왜 저 죄 속에 빠지지 하면서 예수님이 슬퍼할 거라는 것이죠. Então o Senhor Jesus com certeza ele ia se entristecer dizendo: por que ele está assim se eu o salvei na cruz? 30절 누가 또 한번 읽어 주십시오. Versículo 30, alguém poderia ler? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 근심하게 하지 말아라는 거예요. Então aqui ele fala para não entristecer. 근데요. 근심하게 하면서 벌써 하나님 우리에게 다 가르쳐 주십니다. Então mesmo nós entristecendo o Espírito Santo, o Senhor ele já nos ensina. 아, 이거 주님이 기뻐 안 하는구나라는 것을 가르쳐 주시지요. Porque o Senhor ele já nos ensina dizendo: ah, isso é algo que o Senhor Deus não se agrada. 그런데 욕심 때문에 그냥 할 때가 있다는 거예요. Mas por causa da sua cobiça tem momentos que você faz isso. 그러면 주님이 너 왜 나를 근심하게 하니? 하고 얘기하는 거예요. Então nesse momento o Senhor ele mesmo fala: por que você está me 또 entristecendo? 마귀는 또 그 순간을 통해서 우리에게 또 정죄하잖아요. E o diabo ele realmente aproveitando esse momento ele vai e nos condena. 너는 안 돼. Ele fala: ah, você não pode. 너는 이제 더 이상 믿음으로 못 살아. Ah, você já não pode viver pela fé. 너는 끝났어. Para você já é o fim. 그래가지고 힘을 빼서 어두운 가운데 머무르도록 만드는 거예요. Então ele tira todas as suas forças e faz você habitar no meio das trevas. 지난주에 말씀드렸다시피 죽은 자들 가운데서 잠자게 만들려고 한다는 것입니다. Então, como eu disse na semana passada, quer dizer que ele quer fazer vocês dormirem realmente no meio dos mortos. 그래 안 그래요? Certo? 주님이 아니야. 네 앞에 누가 있는지를 봐라 그러는 거예요. Então, mas o Senhor ele fala: não é, vocês precisam observar quem é que está diante de vós. 누가 있습니까? Quem é que está diante de nós? 대언자가 있는 거예요. Então existe o advogado. 누구예요? Quem é esse advogado? 영원히 우리를 온전케 하신 예수님입니다. É o Senhor Jesus que realmente nos tornou justos completamente, eternamente.
그래 안 그래요? certo? 그래서 여기 보면 31절에 보면 모든 악을 버리라 그랬어요. Então é por isso que se olharmos no versículo 31, ele fala para nós largarmos toda essa amargura. 막 떠들고 죄 짓고 그런 걸 다 버리라는 거예요. Então ele fala para nós jogarmos toda essa ira, essa gritaria. 32절 우리 예수님이 원하시는 것입니다. Então no versículo 32 é o que o nosso Senhor Jesus ele 다 deseja. 같이 한번 읽어볼까요? Vamos ler todos juntos? 1, 2, Antes, sede para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 우리는 예수 그리스도의 사랑을 입은 사람들입니다. Então nós somos aqueles que recebemos o amor do Senhor, 맞아 안 맞아요? certo? 그렇기 때문에 사랑을 입은 그 사람은 사랑을 할 줄 알잖아요. É por isso que a pessoa que recebeu esse amor do Senhor, ele sabe amar. 그리고 우리가 감사하는 말을 하는 것입니다. É por isso que nós falamos essas palavras de agradecimento, 맞아 안 맞아요? certo? 또 자기를 부인도 하는 거예요. E também assim nós podemos negar a nós mesmos. 우리가 복음을 전하다 보면요, 우리 마음을 슬프게 하는 사람들이 얼마나 많아요. Enquanto nós pregamos o evangelho, quantas pessoas existem que realmente elas machucam o nosso coração? 어떤 사람은요, 막 욕하면서 내 지옥 간다 막 그런 사람이 있어요. Tem pessoas que elas gritam, xingam e falam: "Ah, eu vou para o inferno." 그럼 우리는 어떻게 해야 됩니까? E o que nós precisamos fazer? 그래 잘 가라 그럽니까? Então nós falamos: "Tchau, pode ir muito bem." Fala desse jeito? 아니죠. Não é assim. 아이고 주님 저 사람에게 은혜를 입혀주세요 하고 기도하고 Então no momento nós oramos dizendo: "Ah, Senhor Deus, por favor, permita graça para aquela pessoa." 또 다시 한번 커피만 마실 수 있는 시간을 만들고 E você cria mais um momento para poder tomar um café com aquela pessoa. 무슨 커피 마시는 게 목적은 아니잖아요. Não é o objetivo você tomar o café com aquela pessoa, 더 가까이 가고 mas é para você se aproximar, 그래 안 그래요? certo? 어떤 분은요 구원을 받았어요. Alguma pessoa ela recebeu a salvação. 그분이 구원받고 뭐라고 간증하신 줄 압니까? E esse alguém, após receber a salvação, sabe o que ele testemunhou? 아이고 내가 막 욕하고 무시하고 쫓아냈는데도 계속 자기 집에 왔대요. Ele diz que ele xingou, ele desprezou, ele expulsou aquela pessoa da casa dela, mas continuamente vinha, voltava para casa. 욕하는데도 웃더라는 거지. Então, mesmo xingando para aquela pessoa ficava sorrindo. 내가 지옥 간다는데도 울더라는 겁니다. Então, mesmo ela dizendo que ia para o inferno, ela continuava voltando. 어느 날 도대체 저 사람이 뭘 전해주려고 그러지라고 생각이 들었답니다. E um dia ela disse: "O que será que essa pessoa quer me pregar para mim?" 한번 들어볼까라는 마음을 가졌고 E ela teve o coração: "Ah, será que eu vou tentar ouvir uma vez?" 그리고 구원받은 거예요. E assim ela recebeu a salvação. 참 하나님의 역사잖아요. Então isso é uma grande graça do Senhor, 그래 안 그래요? um trabalho do Senhor, não é? 여러분 정말 우리가 하나님의 귀한 은혜를 입었기 때문에 많은 사람들을 불쌍히 여기면서 이 복음을 전하는데 그냥 한 번만 전하는 게 아니고 주님 오실 때까지 희생하면서 전하는 것입니다. Então, já que nós recebemos essa graça do Senhor Deus, não é que nós pregamos realmente somente uma vez, mas nós pregamos a vida toda nos sacrificando até a volta do Senhor. 우리 앞에 이런 귀하고 엄청난 일이 있는 거예요. Então, realmente existe um trabalho tão grandioso desse jeito para nós. 근데 순간순간 죄 속에 빠지는 것입니다. Mas cada momento nós nos prendemos no meio do pecado. 그러면 더 이상 이 귀한 일을 하지 못하느냐? 아니라는 것입니다. Então, será que nós não conseguimos mais fazer esse trabalho tão precioso? Não é isso. 우리 앞에 주님이 계시기 때문에 Porque o Senhor ele está diante de nós. 그 주님 앞에 솔직하게 얘기하는 것입니다. E é necessário nós contarmos verdadeiramente diante do Senhor. 내가 어떤 것을 행했는지를 고백하는 거예요. Então, você confessar de forma sincera qual é o trabalho que você fez. 그러면 그 주님이 우리의 모든 죄와 허물을 씻었다는 것을 다시 한번 우리 눈앞에 보여주는 거예요. 말씀을 통해서. Então assim o Senhor ele nos mostra através da palavra o que ele realmente efetuou e que nos purifica. 우리가 히브리서 4장에 있는 말씀 한 구절 더 보시겠습니다. Vamos ver mais uma palavra que está em Hebreus, 4장 16절입니다. capítulo 4, versículo 16. 15절 먼저 누가 한번 읽어 Então, 주시겠습니까? primeiro alguém poderia ler versículo 15? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 여기서 대제사장 예수님을 얘기하죠.
Então, se olharmos aqui, o sumo sacerdote, ele representa o Senhor Jesus. 우리를 정죄하시는 분이 아닙니다. Então, não é um Senhor que ele nos condena. 우리가 아픔이 있을 때 우리의 아픔과 함께 하시는 분이에요. Então, é um Senhor que ele está junto conosco quando nós estamos nas dores, 여러분 우리가 시험 받을 때, quando nós estamos no meio da tentação, 어려운 형편 가운데 있을 때, quando estamos no meio da situação difícil. 여러분 환난을 받을 때, Então, quando nós estamos no meio realmente da tribulação, 주님은 늘 우리와 함께 계시는 거예요. o Senhor ele sempre está conosco. 16절 다 같이 읽겠습니다. Então, versículo 16, vamos ler todos juntos. 1, 2, Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 우리가 긍휼을 받았기 때문에 Então, já que nós recebemos essa misericórdia, 이 긍휼은 한 번 긍휼이 a닙니다. essa misericórdia não é somente uma vez. 구원도 영원한 구원이듯이 Como a salvação é eterna, 긍휼도 영원한 긍휼. a misericórdia também é eterna. 그래서 우리에게 은혜를 베풀어 주시는 하나님 앞에 담대하게 나가는 거예요. Então, é por isso que nós precisamos ir de forma realmente bem resistente diante do Senhor Deus. 맞아 안 맞아요? Certo ou errado? 맞는 것입니다. Então, isso é correto. 우리 아브라함이 어렸을 때 휴지를 막 풀었습니다. Então, Abraão, quando ele era pequeno, ele foi desenrolando o papel higiênico. 그래서 막 방에다 다 뿌려놨어요. E ele deixou tudo jogado pelo quarto. 눈이라고 생각하는 거예요. E ele ficou pensando que aquilo era neve. 막 혼자 즐거워하는 E ele 거예요. estava feliz sozinho. 엄마가 딱 들어가서 봤습니다. E a mãe, ao entrar, ela viu. 오 아들아 이렇게 하면 안 돼. E 그래서 ela disse: Ah, meu filho, você não pode fazer isso. 제가 들어가서 봤어요. E eu entrei e vi aquilo. 이렇게 하면 안 돼. Eu também disse: Não pode fazer isso. 근데 아브라함이 어떻게 했습니까? Mas o que Abraão ele fez? 아빠 하면서 나한테 달려오는 거예요. Ele falou: Pai, e correu e me abraçou. 제가 어떻게 했겠어요? E o que será que eu fiz? 저리 가, 내 아들 아니야 그랬겠어요? Será que eu falei: Sai daqui, você não é meu filho? Será que eu disse isso? 제가 안아주면서 이렇게 하면 안 돼 하고 가르쳐 주는 것이에요. Eu abracei ele e disse: Você não pode fazer isso. E eu ensinei. 그 다음에 하고 싶었겠지만 이거 아니구나 하고 알았겠죠. E depois, mesmo ele querendo fazer isso de novo, ele deve ter descoberto: Ah, isso não é certo. E ele não fez. 하나님은 우리가 우리의 허물 때문에 빠져서 하나님을 등지기를 원치 않습니다. Então, o Senhor Deus, ele não deseja que nós nos percamos realmente no meio das nossas imperfeições e que nós realmente demos as costas para o Senhor Deus. 우리가 연약한 것이 사실인 걸 가르쳐 주시고 Então, o Senhor, ele nos ensina de forma correta que nós somos fracos. 이 하나님의 일을 하면서 혹시라도 연약한 가운데 빠졌을지라도 우리를 버리지 않으시는 하나님인 걸 가르쳐 주기를 E 원하십니다. quando nós fazemos esse trabalho do Senhor Deus, ele mostra que ele não nos abandona, mas ele é um Senhor Deus que está junto conosco. 그래서 우리의 허물과 죄 속에 빠지지 않고 하나님의 일을 열심히 힘있게 하기를 원하시는 É por 것입니다. isso que ele deseja que nós realmente possamos fortemente fazer esse trabalho diante do Senhor Deus, independente das nossas fraquezas. 여기서 말하는 열심은 하나님의 열심이겠죠. O esforço que aparece aqui é o esforço do Senhor Deus, 그래 안 그래요? certo? 은혜가 너무 크고 너무 감사해서 하나님을 위하여 사는 것입니다. Então, por ser muito grande essa graça do Senhor Deus, então nós vivemos pelo Senhor Deus. 그래서 바울은 얘기하는 É 거예요. por isso que Paulo ele fala, 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 되었다. ele fala tudo o que eu sou é pela graça do Senhor. 여러분들이 분명히 하루하루 삶을 살면서 연약하고 부족한 것이 있을 것입니다. Então, com certeza, na vivência de vocês, no dia a dia, podem existir muitas dificuldades, 그걸 가리우고 숨기지 마시고 mas que vocês não realmente cubram e não escondam. 하나님 앞에 고백하고 여러분의 실수와 허물과 죄를 인정할 때 주님이 온전하게 여러분을 깨끗하게 하실 수 있다는 것을 발견하게 될 것입니다. Mas eu gostaria que vocês realmente possam não realmente cobrir, mas que vocês possam confessar, possam admitir diante do Senhor Deus. Então, diante do Senhor, vocês vão poder realmente perceber mais uma vez que vocês são purificados em comunhão com o Senhor. 그래서 여러분들이 복음을 향하여 조금도 두려움 없이 힘있게 살게 되기를 원하시는 하나님을 알게 될 거예요. Então, assim vocês vão conhecer o Senhor Deus, que realmente irá viver com vocês eternamente por causa desse evangelho, sem nenhum medo. 조금 더 자세하게 말씀을 드리고 싶은데 시간이 다 됐습니다. Eu gostaria de pregar mais detalhadamente, mas o tempo já acabou. 다음 또 기회가 되면
또 다시 한번 우리가 말씀을 배워보도록 하겠습니다. Então, se eu tiver mais uma chance, na próxima vez eu irei pregar para vocês. 여러분 앞에 누가 계시다고요? Quem que está diante de vós? 누가 있지 하고 두리번 해보세요. Então, fiquem olhando para os lados, procurando quem é que está na frente de vocês. 누가 있습니까? Quem é que está? 예, 우리를 영원히 사랑하시는 예수 그리스도가 앞에 계시다는 것을 Então, 알게 됩니다. nós descobrimos que o Senhor Jesus Cristo, que nos ama eternamente, está diante de nós. 기도하겠습니다. Então, vamos orar. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 우리를 다 아시고 늘 우리와 함께 계시는 예수님 앞에 감사합니다. O Senhor Deus que já nos conhece e realmente está junto conosco diante de nós. 하나님, 우리를 영원히 구원해 주시고 또 순간순간 우리가 죄 가운데 빠질 때마다 우리를 잡으시고 깨끗이 하시고 주님 앞에 선한 군대로 삼아 일하시는 것을 감사합니다. Então, Senhor Deus, nós agradecemos por cada instante o Senhor Deus está permitindo a sua graça e permitindo a sua palavra para nós, para que nós possamos realmente se tornar como soldados diante do Senhor Deus. 하나님, 이런 귀한 은혜 앞에 조금도 두려워하지 않고 힘있게 복음을 위하여 살게 되기를 원합니다. Então, nós desejamos não temer realmente nenhum mal, mas sim que nós possamos fortemente pregar esse seu evangelho. 하나님, 우리에게 은혜를 입혀 주시기를 다시 한번 부탁드립니다. Então, nós pedimos mais uma vez que o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça. 어느 누구도 구원을 받고 난 이후에 여러 가지 연약함 속에 빠져 더 이상 믿음의 삶을 못 사는 사람이 있을까 두렵습니다. Então, eu tenho medo que qualquer pessoa que seja realmente, ela, por causa dessas fraquezas, elas não consigam mais viver por causa do evangelho. 하나님, 형제 자매들을 면밀히 자세하게 살피셔서 늘 당신의 말씀을 교회 가운데 배우게 해주시고 가르쳐 주시옵소서. Senhor Deus Pai, que o Senhor Deus possa permitir a graça para que todas as pessoas, ao ouvirem essas palavras, elas possam estar fortemente dentro da sua igreja. 그리고 우리가 다 주님 오실 그날까지 복음을 위하여 힘있게 살 수 있도록 도와주시기를 원합니다. E também nós desejamos que o Senhor Deus possa ajudar para que nós todos possamos viver fortemente até o retorno do Senhor Jesus para este mundo. 오늘 이 귀한 말씀을 나눌 수 있는 시간을 주셔서 다시 한번 감사합니다. E agradecemos mais uma vez para o Senhor Deus por ter nos permitido esse tempo para nós podermos compartilhar essa palavra tão importante. 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.